E o senhor Augusto Aras foi sabatinado hoje na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e foi aprovada a recondução dele ao cargo nessa comissão por 21-6. Eu vou te dar um spoiler. Vai ser aprovado no plenário do Senado. Augusto Aras é o Procurador-Geral da República, é a única pessoa nesse país chamado Brasil que tem o poder de investigar o presidente Jair Bolsonaro. Há uma investigação contra o Bolsonaro que não pertence ao Aras, que é o inquérito das fake news, que é do Alexandre de Moraes. Então, exceto essa única investigação, que é um caso à parte, qualquer outra depende do Augusto Aras. Tem uma coisa, o Augusto Aras, essa sabatina dele, ela foi adiantada, seria feita só na primeira ou na segunda semana de setembro. Porém, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é o Davi Alcolumbre, ele adiantou. Por quê? Porque nos últimos dias, mais ou menos nos últimos 4 ou 5 dias, o Augusto Aras começou a conversar com senadores e com ministros do STF, e eles todos se convenceram de que o Augusto Aras, a partir do momento em que ele seja reconduzido ao cargo, ele vai trair o Bolsonaro. Tá todo mundo em Brasília convencido disso. Veja bem, eu não estou falando aí de fulano que chegou em Brasília ontem, ou de alguma pessoa ingênua. Eu estou falando de políticos que estão lá há décadas, de raposas velhas da política, de ministros como Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Lewandowski, que eles todos estão com Aras. Tanto é que o STF fez uma blindagem ao Augusto Aras. Ele enfrenta 2 investigações do Ministério Público por prevaricação. Prevaricação é ele deixar de investigar o Bolsonaro, crimes que o Augusto Aras realmente cometeu. Mas o STF está blindando o Augusto Aras por enquanto. Por enquanto. O STF conseguiu colocar no Augusto Aras uma marra, bem aqui uma coleira, e ele vai ficar com a rédea curta. Nas próximas semanas teremos novidades quanto a isso, e eu vou falar aqui sobre a sabatina do Aras e sobre isso tudo, porque você deve estar explodindo sua cabeça. Tiago, como que até o pessoal do STF está do lado do Aras, se ele é o cachorrinho do Bolsonaro e o Bolsonaro não para de atacar os ministros do STF? Inclusive o Bolsonaro está, assim, à luz do dia, organizando com dinheiro público uma manifestação cujo intuito é derrubar ministros do STF. Como pode isso, Thiago? É isso que eu vou explicar, mas antes, um segundinho. Se você fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Aproveita também e curte o vídeo. Olha, é 1 segundo se inscrever, é de graça. O botão fica aqui, ó. Ou, às vezes, se você estiver no celular, fica aqui o botão. Ou aqui em cima, é o botão inscrever. Clica nele e você está ajudando a oposição ao Bolsonaro. Quando você clica em inscrever, acontece uma coisa maravilhosa. Eu vou te explicar como funciona o algoritmo do YouTube. Quando você clica em inscrever, aqui de dentro do vídeo, o algoritmo do YouTube começa a entender que esse vídeo está bombando, que é um vídeo importante do YouTube, que as pessoas se inscrevem no canal de dentro desse vídeo. Aí o YouTube começa a mostrar esse vídeo na página inicial do YouTube para mais gente que não é inscrita no canal. Assim a gente consegue furar a bolha e levar a verdade para mais pessoas. Porque eu sei, você sabe, que o Bolsonaro trabalha com base em fake news. Então você clicando em se inscrever é como se você tivesse compartilhando esse vídeo com umas 2 ou 3 mil pessoas que não são inscritas no canal. Ó que maravilha! Clica em inscrever, você está ajudando muito a oposição, mais do que você imagina. E ó, para acabar de te convencer, aqui, essa é a cidade de Timon, no Rio Grande do Norte. Isso foi hoje de manhã. Esse é um carro de som nosso rodando e denunciando os crimes do Bolsonaro para a população ficar sabendo, para que todo mundo saiba dos crimes desse desgoverno. A gente está rodando com carro de som em no mínimo 10 cidades por semana. Semana passada foram 15. Hoje a gente rodou em São Paulo, na Zona Sul, em Parelheiros, difícil falar o nome de Parelheiros do bairro, e em Timon, no Rio Grande do Norte. Também estávamos em Santa Catarina. A gente vai rodar essa semana, conforme a gente vai com o carro de som, eu vou mostrando aqui, sempre no final do vídeo eu mostro um trecho do carro de som rodando, e vamos fazer adesivaço. Tem até aqui a foto dos adesivos que já foram impressos em Goiânia. A gente vai fazer adesivaço aqui, adesivos fora Bolsonaro, dia 7 de setembro. Enquanto o Bolsonaro tenta golpe, a gente vai para cima deles. Quem quiser apoiar nossas ações, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. E no primeiro comentário eu deixo o Pix, eu deixo o PicPay e as minhas outras redes sociais também para você seguir. Agora, vamos falar sobre Augusto Aras, a sabatina, tudo mais. E ó, não se esqueça de se inscrever, hein? Ó, Augusto Aras. O Augusto Aras, ele foi conduzido ao cargo em setembro de 2019. Ok? Sempre em setembro, a cada 2 anos, o presidente da República, em anos ímpares, ele indica o Procurador-Geral da República, que é alguém que tem que ser um procurador, tem que ser alguém do Ministério Público. O Brasil é um dos poucos países no mundo em que o Procurador-Geral da República precisa ser alguém do Ministério Público. Eu vou te dar um exemplo. Quando se indica algum ministro do STF, que no final ele é um juiz, é chamado de ministro, mas são juízes da Suprema Corte, não precisa ser um juiz. A maioria dos ministros do STF não eram juízes. Tá. Quando se indica um Procurador-Geral da República, nos Estados Unidos, por exemplo, o General Attorney, até o sotaque, não precisa ser um procurador.
mas no Brasil precisa. Mais do que isso, os procuradores no Brasil, eles são não só o procurador, o poder judiciário inteiro no Brasil é muito corporativista, então eles criaram um negócio chamado lista tríplice, em que eles fazem uma votação, e vamos lembrar que os procuradores são, na maioria, lavajatistas, fãs de Sérgio Moro, de Dallagnol e desses bandidos da Lava Jato. Eles fazem uma votação, que geralmente ganha um lavajatista, e aí um dos 3 primeiros da votação tem que ser eleito Procurador-Geral da República. Veja bem, desde que o Brasil é Brasil, em 521 anos de história desse país, só 2 presidentes indicaram o vencedor da lista tríplice para a Procuradoria-Geral da República, Lula e Dilma. Os outros todos ignoraram completamente essa eleição e o Bolsonaro também, ele indicou Augusto Aras. O Augusto Aras, ele queria ser reconduzido ao cargo ou ganhar uma vaga na STF, então ele fez, às vezes, de cachorrinho do Bolsonaro. O Bolsonaro mandava, o Augusto Aras fazia. Aí o Bolsonaro falava senta, ele sentava, falava deita, ele deitava, rola, ele rolava. Era isso que acontecia. Só que o que aconteceu? O Bolsonaro tinha uma vaga para a STF, ele colocou o Cássio Nunes, ele tinha outra vaga, ele indicou André Mendonça. Aí, o Bolsonaro reconduziu Augusto Aras ao cargo. E aí a história recente do Brasil mostra o seguinte: procuradores que são reconduzidos ao cargo, eles traem quem o reconduz ao cargo. O Gurgel fez isso com a Dilma e o Janot também fez isso. O Janot foi o pivô do golpe contra a Dilma, foi o Janot, Procurador-Geral da República. Não teria golpe. Se a Dilma indicasse o Augusto Aras, por exemplo, não teria sofrido golpe. Mas ela indicou o Janot e teve golpe. Foi ele quem ferrou a Dilma de todas as maneiras possíveis. Tá. Bolsonaro, ele começou a se isolar, até o pessoal que é aliado do Bolsonaro, Arthur Lira e Ciro Nogueira, já perderam a paciência com ele. Bolsonaro humilhou o Ciro Nogueira na sexta passada, quando ele fez aquele pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes. Menos de 48 horas depois, o Ciro Nogueira, com aquela carinha de bunda dele, tirar uma foto ao lado do presidente do STF, com uma Constituição na mão, falando: olha, estamos aqui celebrando a harmonia entre os poderes. A harmonia entre os poderes, no qual 48 horas depois o presidente pede ilegalmente o impeachment de um ministro do STF. Ilegalmente porque aquele pedido é um crime de responsabilidade do Bolsonaro. Quem diz isso não sou eu, são alguns dos maiores juristas do Brasil. Tá, então por aqui com o Bolsonaro. Aí o Augusto Aras, ele começou a visitar os gabinetes do Senado e ele começou a ser perguntado: mas peraí, Aras, você vai fazer alguma coisa contra o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro, ele não tá mais só cometendo crimes como estava antes, ele só cometia crimes, mas agora ele está tentando contra o Estado Democrático de Direito, ele está tentando contra a democracia, ele está organizando motins nas polícias militares, ele está organizando uma manifestação que pede o fechamento do STF à luz do dia, ele está fazendo isso para todo mundo ver. Você não vai fazer nada, Augusto Aras. O que aconteceu? Nos últimos dias, o Augusto Aras mudou, mas ele mudou muito. Primeiro, ele passou a ser a favor da prisão do Daniel Silveira e do Roberto Jefferson. Aí depois, segundo, o Augusto Aras, foi ele, a Procuradoria-Geral da República, quem pediu para a Polícia Federal fazer a operação, quem determinou a operação de busca e apreensão na casa do Sérgio Reis, daquele bolsominion produtor de soja, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, e de vários outros bolsonaristas. Foram mais de 30 pessoas que tiveram visitinha da Polícia Federal nas suas casas na sexta-feira passada. Tá. Aí o Aras foi hoje na sabatina, ele foi cobrado. O Rogério Carvalho do PT, o Fabiano Contarato do Rede, desceram a lenha no Augusto Aras, até gaguejou falando lá com o Contarato. Mas, o que o Aras falou? Ele falou: olha, gente, isso ele não falou agora na sabatina. Na sabatina ele falou assim: olha, gente, quanto a essas coisas golpistas e tudo mais, no caso da prisão do Roberto Jefferson, do Daniel Silveira, eu era contra. Mas depois eu vi que eles realmente ameaçaram os ministros do STF, mas só quando eles já estavam presos. O cara, para se justificar, usa uma linha argumentativa. O Roberto Jefferson fez vídeo ensinando como bater em policiais, como matar policiais armado. Ele fez outro vídeo falando que invadiu o STF e matar os caras. E aí ele fala: não, ele só os ameaçou depois que foi preso. Por quê? Porque o Augusto Aras, ele tem que justificar a mudança dele. E aí, em conversas reservadas, ele conversou com a cúpula da CPI da Covid. Ele falou que o relatório da CPI da Covid, que vai indiciar o Bolsonaro por vários crimes, só o crime de pandemia são 30 anos de prisão, que ele vai empurrar isso goela abaixo do Bolsonaro, custe o que custar. Mais do que isso, ele conversou com ministros do STF. E aí eu tô falando, não sou eu, Thiago, não é fulano que é ingênuo, não é ciclano que é ingênuo. São pessoas que estão na política, que estão em Brasília, que conhecem como as coisas andam lá há muitos e muitos anos. Alguns estão lá há décadas.
O Gilmar Mendes está lá há praticamente, ou talvez mais de 20 anos. O Gilmar Mendes está lá desde o governo Fernando Henrique. Só para você ter ideia. E o Augusto Aras começou a conversar com eles. O que aconteceu nos últimos dias? A gente tem que analisar uma mudança muito grande de quarta-feira da semana passada para cá, 5, 6 dias para cá. O que aconteceu? A Procuradoria-Geral da República passou a ir para cima dos bolsonaristas. Ele prometeu que vai investigar todo mundo até o dia 7 de setembro. O que cair na mão dele, ele vai investigar. E 2, o STF formou um cerco. Como? 5 subprocuradores, lava-jatistas, eles entraram com um pedido de investigação contra o Augusto Aras. Esse pedido cai no Conselho Nacional do Ministério Público. Lá a maioria está contra o Augusto Aras. Ok? Ok. Aí, o Augusto Aras deu um jeito de se blindar dessa investigação que ficou mais ou menos travada. Ela não está travada assim, vai parar, mas vai demorar bem mais. Os procuradores entraram no STF pedindo para o STF destravar isso aí. O Dias Toffoli, hoje de manhã, Dias Toffoli falou, não, vai continuar travada, pelo menos por enquanto. Por que por enquanto? Porque a gente colocou essa investigação, e uma investigação pedida pelo Alessandro Vieira, senador, vão ser uma coleira no Augusto Aras. Ele vai ficar de coleira agora. Se o Augusto Aras começar a fazer errado e ele não cumprir o acordo, eles vão enfiar essa investigação goela abaixo do Augusto Aras e ele não dura nem até o final do ano. É isso que eles vão fazer com o Augusto Aras. E o Augusto Aras sabe disso. Outra coisa, ele sabe de uma outra coisa foi avisada a ele e ele já sabia desde antes. Ele é o Procurador-Geral da República agora. A partir de mais ou menos 2022, 2023, em algum momento, Bolsonaro não será mais o presidente. Esperamos que seja antes. Trabalhamos aqui para que seja antes, por isso que a gente faz tanta ação contra o Bolsonaro. Mas, em algum momento, o Bolsonaro não será mais o presidente. O Augusto Aras tem que se descolar do Bolsonaro, porque a carreira dele não acaba amanhã. O Augusto Aras ainda tem muitos anos de carreira. E ele vai ter que rebolar depois que acabar o governo Bolsonaro para se descolar do Bolsonaro e falar, ó, gente, eu posso continuar aqui tendo uma carreira mais ou menos respeitável. Se ele continuar colado com o Bolsonaro, ele não consegue isso. Pior, as investigações vão contra ele. Então os ministros do STF o blindaram e agora o Augusto Aras mais ou menos prometeu. E ele prometeu isso a vários senadores. Olha, por conta das circunstâncias eu não posso fazer nada contra o Bolsonaro até setembro. Setembro é quando ele será realmente confirmado. Depois disso, aguardem, porque eu vou para cima. Então, vamos ver agora o que vai acontecer. Aguarde algumas semanas. Até o andar da carruagem, mais ou menos metade de setembro, a gente vai ver o comportamento do Augusto Aras. Tem um outro fator que leva senadores, até senadores de oposição ao Bolsonaro, veja bem, foi 21-6 para o Augusto Aras, quer dizer, a oposição no Senado é quase metade, 21-6 foi uma goleada muito grande. Por quê? Porque se o Augusto Aras não passa, o Bolsonaro indica a Lindora Araújo, que é assim com o Flávio Bolsonaro, tinha encontros na casa dela, ela com o Flávio Bolsonaro, ela é assim com a família Bolsonaro, 100 vezes pior que o Aras, ela não vai trair o Bolsonaro. De jeito nenhum, essa jamais vai trair o Bolsonaro. Então, o que acontece? Os senadores pensaram, peraí, se o Bolsonaro tira o Augusto Aras, se ele começa a ir para cima do Bolsonaro agora, o Bolsonaro ainda pode mudar essa indicação, ele tira o Aras, coloca a Lindora Araújo, sabe o que acontece? O Bolsonaro vai ter que liberar bilhões do Bolsolão, vai comprar votos, vai conseguir aprovar a Lindora Araújo e ela não vai trair o Bolsonaro e fica pior as coisas do que estão agora. Então, eles falaram, a gente colocou o Aras aqui em rédea curta e agora ele vai para cima do Bolsonaro, mandado por nós. É isso, vamos esperar agora as próximas semanas, mas é uma péssima notícia para o Bolsonaro. Pior ainda é o fato de que a indicação do Augusto Aras, olha só para você ver, o Bolsonaro está ruim, isolado com todo mundo. O Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, era ele quem poderia escolher se o Augusto Aras seria sabatinado hoje, amanhã ou daqui 3 meses. Ele escolheu hoje, ele adiantou a sabatina do Augusto Aras. Mas a sabatina do André Mendonça, indicado do Bolsonaro ao STF, o Davi Alcolumbre falou, não será esse mês, não será o próximo que vem, não vou pautar essa sabatina para nunca mais. Não quero André Mendonça, ponto final e acabou. Para você ver, uma indicação do Bolsonaro, que todo mundo confia que vai para cima dele, até adiantaram para que ele seja aprovado antes. Uma indicação do Bolsonaro que ninguém sabe, que é o candidato que ninguém quer para o STF, não, esse a gente não vai nem votar. Para você ter ideia de como são 2 pesos duas medidas e de como a coisa tá ruim para o Bolsonaro. Agora eu vou mostrar aqui, ó, carro de som, um Timon. Timon, Rio Grande do Norte. Vai aumentando enquanto a
pagamos muito caro por tanto despreparo. O Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com um grito na garganta, é fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou com Aqui, você. Timon, no Rio Grande do Norte, rodou lá a cidade inteira. Eu recebi uns 30 vídeos de Timon no Rio Grande do Norte. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. E no primeiro comentário deixa o Pix, eu deixo o PicPay, deixa as outras redes sociais também. Vamos pra cima deles. Falou!